ano que passa é como se você estivesse passando naquela linha da reta da Fórmula 1. É mais uma volta que passa. A corrida acabou, sim ou não? Quem está morto, diga amém. Quem está vivo, diga aleluia. Acabou a corrida ou não? Não! E eu e você precisamos olhar com nossa temática de conquista. Porque, irmão, ano novo tem de tudo. Tem deprimido, tem triste, tem entusiasta, tem aqueles que esquecem do que passou, vão tudo novo, né? É ginástica nova, é dieta nova, é tudo novo. Só que na verdade, o bem da verdade, é que na nossa corrida da vida, o ano novo é mais uma passagem da reta, é mais uma marca, um checkpoint. Josué aqui, nesse exato momento, capítulo 6, versículo 20, grande líder do povo de Israel, ele deu mais um checkpoint. Primeira cidade atacada e conquistada da terra prometida, Jericó. Quantos lembram da história de como os muros caíram? Levanta a mão. O resto nunca ouviu falar. Jesus amado. Para quem não conhece a história, o povo entra na terra prometida. Josué agora é o grande líder. E ele vai até Jericó e Deus dá uma ordem para ele. Rodeie a cidade. Rodeie com os seus trompetes. E no último dia, na 7ª vez, vai dar 7 voltas. E na 7ª volta, você vai fazer o seguinte. Vai soar a trombeta e você vai gritar. Nesse 7º momento, as muralhas caem. Elas se desmoronam. E o povo avança e entra. E conquista Jericó. Uma vitória, a primeira grande vitória. E esse versículo que nós lemos é exatamente esse momento da história. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas, do forte grito, o muro... Quais são os muros teus de 24? Quais são os muros que ainda permanecem na tua frente em 2024? A crise do casamento? A crise familiar? O tão sonhado green card? O tão sonhado cidadania? O teu trabalho? O teu dinheiro? A tua alvo de vida? A tua história nos Estados Unidos? Qual é o grande muro aqui? Nesse contexto, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Deixa eu falar para você. Se você está vivo, e eu creio que você está, porque você está aqui, está me escutando, é porque a corrida não acabou. E se a corrida não acabou, as chances de a gente ganhar essa corrida são totais. Aleluia! Porque o Senhor é o Deus conosco, amém? Então, nessa perspectiva e nessa visão é que nós estamos no nosso racetrack, na nossa pista de corrida da vida. E nós entramos hoje, primeiro domingo do mês, como se tivéssemos começado mais uma volta. Esses dias os meninos foram andar de kart. E tem uns motoristas excelentes aqui na igreja de kart. Se você não sabe, tem uns pilotos de Fórmula 1 aqui no kart. E daí a gente chegou atrasado para pegar o nosso filho que estava lá, e eu fui assistir a segunda corrida. Daí eu subi lá no lugar e fui ver. E passa, e um bate no outro, e vira aqui, e vira lá, tal. E na hora, depois, eu falei, gente, quem chegou por primeiro? Foi o fulano? Não, foi o ciclano. Daí a gente desceu lá embaixo. E daí eu falei, não, pastor, aqui o negócio é o seguinte, aqui não é quem chega primeiro. Aqui é quem dá a volta mais rápido no circuito durante a corrida. E eu achei maravilhoso isso. Por quê? Porque, na verdade, eles não estão competindo uns com os outros. Eles estão competindo com eles mesmos. E eu falei assim, cara, na vida é a mesma coisa. Eu não estou competindo com a ministra Leila. E nem ela comigo. Nós estamos competindo com nós mesmos. Qual será a corrida mais rápida que nós vamos fazer e percorrer? Por isso, você pode olhar hoje, nesse primeiro domingo de 2024, olhar para a sua vida e falar, Senhor, 2024, eu quero correr mais do meu recorde do que eu corri até hoje. Jesus, 2024, eu quero ser mais parecido com o Senhor do que eu já fui até hoje. Pai, 2024, eu quero dar o meu melhor ao Senhor tudo do que eu dei até hoje. A corrida da tua vida, irmãos,
Não depende do carinha do lado que corre mais rápido que você. Não depende do irmão do lado que está fazendo X e Y e você às vezes olha do lado. Em épocas de social media, é um dos grandes desafios da era atual, desse século. Você não se comparar com ninguém. Você não olhar o da direita ou da esquerda, mas fazer o que a palavra nos instrui. Eu faço o quê? Eu foco meus olhos em Jesus, em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. 2024, entramos no ano de conquista, para nós, GFC, para a nossa igreja local. E cada um de nós, no seu pessoal, tem uma conquista a ser conquistada, tem uma cidade a ser dominada, tem um caso a ser vencido. Cada um de nós, como igreja, temos sim também passos para dar, para conquistarmos os próximos passos da nossa história. E eu quero te convidar hoje, nesse primeiro domingo, a começar essa jornada com boas perspectivas e expectativas. Por quê? Porque a nossa base de hoje, Josué, ele entra na cidade, ele conquista Jericó. E hoje quero dar 3 lições, ou 3 pontos pelo menos, para que a gente medite na nossa vida, e para que você medite na sua vida, a respeito dessa história, dessa vida, desse loop, desse ano que inicia na tua jornada, na tua vida. E a primeira delas é visão. Por quê? Porque sem visão ninguém vai a lugar nenhum. Sem enxergar onde vai, não vai a lugar nenhum. Eu e você precisamos ter visão para 2024. Eu e você precisamos ter alvos bem definidos para 2024. Quando você está na estrada, você precisa enxergar a estrada para saber aonde você vai. E a minha pergunta para você hoje, aonde está a sua visão? O que você tem enxergado? Qual está a sua perspectiva? Para alguns, talvez, esteja aquela perspectiva curtinha. Aquela perspectiva que, não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu não estou falando aqui hoje sobre o que você vê, mas acima de tudo daquilo que você não vê com os olhos carnais, mas você vê com os teus olhos espirituais. Quais são as tuas perspectivas, a tua visão? Josué, sabe por que ele entrou na terra prometida? Porque ele tinha visão. Sabe por que ele se tornou líder daquele povo? Porque ele tinha visão. E a visão dele começa lá em Números 14, quando ele é enviado como espia na terra prometida, ainda debaixo da liderança de Moisés. Porque ele manda 12 espias. Quantos você lembra dessa história? Jesus amado, vamos começar um curso bíblico domingo que vem aqui. Só vai poder participar do culto se vier na aula bíblica. Pronto. Resolve, acho que, né? Você, não sei de nada da história de Josué, não sei de nada da história do povo de Israel. Pastor, não sei de nada. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos ler, olha lá. Números 14, 6, 7, fala assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Aleluia! Quem fala inglês aqui, levanta a mão. Sou. Vamos contextualizar agora? Você veio para os Estados Unidos da América, a terra das oportunidades. Não tenha medo. Se o Senhor é com você, como está a sua visão em relação a 2024? Como está a sua visão em relação ao seu business? Como está a sua visão em relação ao seu ministério? Como está a sua visão em relação à sua casa? Como você tem enxergado a sua vida, meu irmão? Como os 10 espias que voltaram da terra prometida, dizendo: não, falar inglês é muito difícil, eu não consigo.
Ah, mas investir aqui não é para mim, não dá. Ah, mas esse negócio de documento tem que ter muito, mas muito dinheiro, não vou nem aplicar. E ah. Quando a gente lê Números, o povo inteiro se rebela contra Moisés, porque Moisés tirou eles do Egito, e chega e manda 12 espias, e quando os 12 voltam, 10 só falava coisa ruim da terra. Não, tem gigante. Não, é muito difícil. Nós somos como gafanhotos na frente deles. Ai. E daí, irmão, tem 2 mocinhos que se levantam. Josué e Caleb, peraí. Hold on. Para quem não sabe, espera. Wait a minute. Mais uma? Espera um minuto. Obrigado. Nós podemos conquistar esse negócio. Nós podemos vencer essa batalha. Nós podemos sim chegar no próximo objetivo. Eu consigo, porque o Senhor é comigo. Do que você tem medo em 2024? Quais são os muros que estão grandes na sua frente? Eu quero dizer para você que você precisa ter a visão dos céus na tua vida, sabendo que se o Senhor é contigo e você, obviamente, irmão, isso não é uma fé cega. Isso é uma fé de quem é filho de Deus, de quem tem o Espírito Santo na vida dele, de quem se tem intimidade com o Senhor, lê a palavra, aplica a palavra, está no caminho da verdade, da vida de Cristo, e tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele sim pode dizer assim: Senhor, o Senhor está comigo e eu posso seguir à frente. Tem gigante? Tem. É fácil aprender inglês, sim ou não? Não, meu irmão. E deixa eu falar uma novidade para você. Estou há 26 anos. Acho que você não fez 27, eu estou 26. Já ficando velho, a gente fica falando sempre a mesma idade que está no país. A gente nunca fica, sabe? Já acontece com você, Leila, isso ou só comigo? Como também, né? Numa época eu falei assim, não, faz 15 anos. Daí minha esposa, amor, já faz 16. Daí quando eu me convencia no 16, já faz 17. Vai passando o tempo. Não importa quanto tempo você ter, se você nasceu no Brasil, você se educou no Brasil, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você nunca vai ter o inglês perfeito dos seus sonhos. Ah, pastor, que notícia ruim. Não. Você tem o privilégio de ser uma pessoa bilíngue. Você já fala uma língua, você vai aprender a segunda. E ainda encaixa o espanhol de lambuja. Nós outros hablamos e predicamos el espanhol. Muy chévere. Vamos a alabar a Dios con un aplauso, por favor. ¿Tú hablas español, hermanito? Sí. Ficou feliz, né? Que está entendendo espanhol, né? Se sentiu no outro nível já, né? Yes! Visão dos céus para a tua vida. Visão dos céus para o teu coração. Não tenha medo, irmão. Comece nessa nova jornada, nova round trip, crendo no Deus que vive em você. Jesus fala, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E eu rogo a ti, eu rogo ao Senhor pela tua vida, que você escolha ter olhos bons, que você escolha ver esse ano que está entrando como um ano de mais oportunidades. Mas pastor, o senhor não sabe, na minha vida, ela tem umas voltas que eu sempre erro aquela volta. Irmão, você já tem a consciência de onde você erra? Glória a Deus, agora é só consertar, é só entrar com mais cuidado, é só acelerar menos ali. Eu sou uma pessoa estourada. Se você já sabe, glória a Deus. Então se coloque no Espírito Santo, Senhor, me dá autocontrole. Pai, que o fruto do teu Espírito possa abundar na minha vida. E Pai, que o domínio próprio esteja aplicado em mim. Irmãos, cada volta, cada um de nós tem uma pista diferente, porque o Senhor nos criou diferente, porque o Senhor nos formou, e visão é uma coisa que nós precisamos definitivamente aplicar na nossa vida. Começo do ano é excepcional fundamental que nós olhemos para esse primeiro domingo, dia 7 de janeiro, e a gente olha, Senhor, esse ano vai ser um ano de maravilha sobre a minha vida.
Começa a declarar, irmão, pastor, isso, o que é isso? Isso é fé. Isso é aplicado, é botar nos lábios. Jesus vai ser uma bênção essa semana. Deus, foi difícil dezembro. Irmão, para a igreja, financeiramente, os 2 últimos meses é o mês mais apertado que tem. A gente entra em janeiro, nem que dei a notícia para o pastor Nardi, a gente com 7 na cabeça. Assim, falei, Senhor. Para quem não entendeu nada até agora, a gente fala em português. É que a gente precisava levantar hoje $7.000 para cobrir o aluguel de amanhã. E ninguém dá dizer amém. O pessoal está dormindo aqui. A gente precisava ser $7.000 para cobrir o aluguel de amanhã. Amém, igreja? Está fraco ainda, né? A fé está pouquinho, Mônica. Não sei o que está acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Já foi, sabe por quê? Visão. Porque o Senhor conhece o coração. Pastor, mas se não entrar, o que vamos fazer? O Senhor proverá. Então glória a Deus, então não vou fazer nada. Glória a Jesus, se vira. Não! Sabe por quê? Porque nós queremos um Deus que move no meio da igreja. E ter visão, irmãos, muitas vezes exige que a gente tome um posicionamento diante dos problemas. Não abaixa a guarda, fica triste, deprimido, está tudo ruim, vai dar errado. Não, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. O Senhor é comigo e não importa as dificuldades, eu vou avançar. Aqui, esta terra, os Estados Unidos da América, é excelente, aleluia. Por quê? Porque o Senhor é conosco e Ele nos concede a vitória e o poder para atravessarmos as dificuldades. Sim, não tenha medo, meu irmão, quero te falar, não tenha medo, minha irmã. Problemas, nós devoraremos todos esses problemas, como se fosse pão com doce de amendoim, aleluia. Quem gosta de doce de amendoim aqui, diga amém. Só medo, o que vocês gostam, gente, pelo amor de Deus? Pão com Nutella. Aleluia, yes, yes. Vamos comer todos eles agora. Os problemas serão vencidos, detonados. Se for Nutella, eu estou junto, pastor. Aleluia. Visão, irmão. Mateus está lá em casa. Mateus, filho do D'Artagnan, está lá atrás. E ele está no foco do Como é que é? Fisiculturismo. Irmão, nunca vi alguém comer frango e arroz com uma vontade fantástica assim. Só come frango e arroz, de manhã, de tarde, a cada 3 horas. Daí a gente senta com a lasanha na frente dele, olha assim como se fosse nada. Daí ele senta do nosso lado, bota o pratinho que ele fez, arroz e frango. Pá. Eu fico olhando e falei, papai, Jesus Cristo. Lá em casa agora eu tenho andado assim, né? Bom dia. Sabe o que é isso? Foco. Muita gente não tem visão porque não tem foco. Tem uma leve visão do que gostaria, mas não quer pagar preço nenhum para chegar onde quer chegar. E quando a gente tem visão, a gente finca o pé e a gente faz o que tem que ser feito. Segunda coisa que Josué nos ensina, fidelidade. Josué foi fiel a Moisés, seu líder, até o fim. Ele acompanhou todo o processo, servindo. Ele acompanhou esse processo. Ele estava ali do lado, ele foi como espia, ele voltou com bons olhos. O povo queria apedrejar Moisés, peraí, não é bem assim. Ali sim é a nossa terra prometida. Nós vamos avançar, nós vamos para frente. Falei semana passada, uma das frases dessa mensagem, quem não vive para servir, não serve para viver. Nosso chamado como cristão, irmão, não é para ser servido. Não é um Deus que está ali em cima com o menu, esperando para te acariciar, para te dar tudo de bom, tudo aquilo que você deseja no seu coração. Não. Nós temos um Deus santo, poderoso, que nos criou, que nos dá o fôlego de vida. E nós somos resgatados do mundo das trevas para o mundo glorioso da sua luz.
Nós hoje temos esperança eterna, aleluia. Hoje nós não temos temor da morte, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, aleluia. Hoje nós vivemos a nossa vida na eternidade hoje, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. E nós precisamos olhar para Cristo e fazer como Ele fez. Não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim aqui para me doar, eu vim aqui na igreja para servir meus irmãos. Eu vim aqui para ver como eu posso ser útil, como eu posso ser instrumento, como eu posso estar mais parecido com Jesus. Mateus 20, 24 diz assim: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E o contexto aqui que os 2 irmãos, um queria sentar à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino que viria. Quem vai ser o mais ovacionado? Quem vai mandar mais? Quem vai ter mais título na casa? 25, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes excedem poder sobre elas. E olha aqui, igreja, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser? Tem tala, né? Escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O padrão dos cristãos, irmãos, na atual sociedade está em falta. Por muitas vezes culpa talvez ignorância da própria igreja como um todo. Mas nós, se temos a clareza, nós devemos ser aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Servir. Ser as mãos de Jesus nessa cidade. Ser aqueles que podem ser indicados aí fora, porque não vão sujar o nome do mestre. Né? Quantas vezes a gente já está tempo suficiente na cidade aqui para saber, fulano de tal, ixi, não, uma benção, mas tem uns 10 processos sobre ele. Sério? Não, mas está tudo bem, porque o que importa é as aparências. Não, irmão. A gente foi chamado e comissionado para ser sal dessa terra e luz desse mundo. A gente foi chamado para amar ao próximo como a nós mesmos. Nós somos comissionados a sermos pessoas de uma diferente fala, de uma diferente atitude. Nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor acima de tudo. E nos últimos tempos, Jesus já tinha alertado a gente o que estaria acontecendo lá em Mateus 24. No versículo 9 ao 14, um pouquinho antes. Ele fala assim: olha, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Se eu tenho algo do Senhor para te falar nesse dia, primeiro domingo do mês, é persevere. Seja fiel ao Senhor, em primeiro lugar. Seja fiel ao seu casamento, em segundo lugar. Seja fiel em tudo que você faz, em primeiro lugar. Seja fiel, meu irmão. Porque o mundo aí fora está pregoando outra coisa. O mundo aí fora encheu o saco, eu viro as costas e eu vou embora. Eu não preciso disso. Eu vou falar para você, eu preciso da tua encheção de saco na minha vida para eu ficar mais parecido com Jesus. Vocês estão dormindo, não ouviram ainda. Gente, a beleza da igreja e do evangelho é nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus e aplicar tudo aquilo que Ele nos ensinou, a começar entre nós, a começar perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, porque a maldade aí fora está crescendo, porque o aumento da iniquidade está aumentando, e o amor de muitos está esfriando em nome de Jesus. Seja apaixonado pelo evangelho, seja apaixonado pela obra de Deus, seja apaixonado por aquilo que é eterno e não passageiro, em nome de Jesus. Josué, filho de Num, Deuteronômio 34, 9.
estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Coisa linda, irmãos. Quando a gente olha que Moisés e o povo conquistam Jericó, a obediência e a fidelidade de Josué começou lá atrás, quando Moisés estava ali e o povo estava tudo revoltado, porque a visão de Josué estava alinhada com os propósitos do Senhor, porque ele foi fiel até as últimas consequências dentro desse contexto. Muitas vezes a gente quer vencer e derrubar muralhas, mas não quer ter visão ou não quer pagar preço para se manter na visão. Muitas vezes a gente não é fiel e a gente deixa esse papinho do mundo externo nos convencer que está tudo bem. Eu não preciso ser tão crente assim, pastor. Eu não preciso ser tão fervoroso assim, pastor. Mas Jesus, ele nos fala sobre fidelidade. Ele nos fala sobre sermos fiéis até a morte. Ele fala para hoje, para Jefferson Orlando, mantenha a tua visão, mantenha a tua fidelidade. Terceira e última coisa, Josué, ele ouve a voz do Senhor em Josué 1:9, que ele diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. E a pergunta é, a missão que você tem feito foi o Senhor que te ordenou? Ou foi a sua própria vontade que te colocou a tua missão? Porque é uma grande diferença e a gente, na nossa vida, vamos passar várias vezes sobre essa tensão entre objetivos que eu mesmo quero e a vontade suprema do Senhor, aquilo que Ele quer. A vontade revelada já está nas Escrituras. Tem um caminhão de coisas para a gente fazer aqui, que já está revelado nas Escrituras. E a gente precisa se colocar alinhado com o Espírito Santo de Deus, para, Senhor, eu quero te obedecer, Deus, nas coisas já reveladas, nas coisas que as Escrituras já falam para o meu coração. Eu quero, sim, amar o Senhor acima de todas as coisas. E sim, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu conseguir fazer isso dentro da minha casa, se eu conseguisse fazer na minha igreja, glória a Deus. Se eu conseguir aplicar isso na minha sociedade, glória seja dadas ao Senhor. Mas, irmão, tem que ter esta visão clara daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Se a gente entender isso, se a gente absorver isso, nós sim podemos ouvir a voz do Senhor do nosso chamado. A gente sim, cada vez que a gente pensar em desistir, sabe quem que a gente vai lembrar? Da voz do pastor André na pregação do dia 7 de janeiro, sim ou não? Não. A gente vai lembrar da voz do Altíssimo, que ecoou no nosso coração, o dia que Ele nos deu a direção, no dia que Ele nos deu a missão, no dia que Ele nos chamou, no dia que Ele nos sustentou, no dia que Ele abriu portas que estavam fechadas, no dia que Ele abriu um mar que estava fechado, no dia que Ele proveu na minha casa onde não havia possibilidade de provisão, no dia que Ele levantou um irmão no ano passado, que aconteceu uma das vezes, que doou $5.000, out of the blue, para cobrir uma conta da igreja. Nem congregava aqui, e eu fiquei assim, sentei e falei: Jesus, perdoa teu servo pecador. Porque quantas vezes a gente duvida da mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida? Quantas vezes a gente coloca em xeque a fidelidade do Senhor para conosco? E eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz assim que mesmo que a gente seja infiel, Ele continua fiel, porque Ele é o Deus de fidelidade para conosco. O amor dEle não falha, aleluia. Ele te ama, Ele te sustenta. E 2024, irmão, vai ser um ano extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Se mantenha na tua posição, se mantenha forte, corajoso, não olhe para a direita e nem para a esquerda, mantenha os teus olhos em obediência no track da tua vida, no track que Deus te chamou para percorrer. Josué 1, 10 e 11 diz assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo, depois que Deus fala para ele: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime. Você consegue olhar para alguém e dizer assim: não se apavore, nem desanime.
quê? Por que eu não devo me apavorar e nem me desanimar? Porque essas palavras que o Senhor falou a Josué, elas se aplicam na minha vida e na tua vida. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Versículo 10, assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. José não fica sentado à beira do Jordão esperando o anjo Gabriel vir e destruir a primeira cidade. Ele toma um posicionamento, ele toma uma ação, ele toma uma posição em nome da palavra de Deus por ele. E nessa noite eu queria encerrar essa mensagem, primeira mensagem do ano 2024, falando para você: não desanime, não se apavore, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. A visão dele para a tua vida é muito melhor do que a tua própria visão, mas nós precisamos estar alinhados com ele, para entender, para enxergar, para caminhar debaixo da mão poderosa dele em fidelidade e obediência. Queria que você se colocasse de pé. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala palavras que são primordiais para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus para a tua vida hoje? Diga amém. Mateus 5:13, Jesus fala assim: vocês, que eu me incluo nisso, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês, inclusive eu, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. E Jesus fala para a sua igreja hoje: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Muitas vezes, irmãos, não é a melhor chamada para a igreja. Vamos fazer um slogan: o culto do serviço. Ah, pastor, faz o culto da vitória, que daí a galera vem. O culto da conquista. Apesar de ser o tema da igreja, irmãos, a maior conquista que a gente pode ter é um coração prostrado na presença de Jesus. A maior conquista que a gente pode ter é a consciência de que sem Ele nós não somos nada. A maior conquista que nós podemos ter é colocar a nossa vida, nossos talentos, os nossos dons a serviço do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para que Ele seja glorificado. Para fechar, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu perguntar para você hoje, Estados Unidos é bênção? Sim ou não? A terra que você trabalha é bênção? Sim ou não? O trabalho que você tem é uma bênção? Sim ou não?
Esse ano será um ano de bênção, sim ou não? Amém. Amém quer dizer assim seja, irmão, tá? Vamos lá. Esse ano vai ser um ano de bênçãos. Esse ano o Senhor fará com que a gente conquiste e derrube vários muros que estão aí na frente. Amém. Esse ano vai ser o ano onde vamos ver a manifestação do poder de Deus transformando, curando, trazendo mais vidas aos pés da cruz. Amém. Que esse ano 2024 seja um ano do impossível de Deus, mais e mais. Que nós como igreja possamos melhorar mais e mais do que o ano passado. Obrigado. Amém. Vou falar de volta. Que nós como igreja possamos ser melhores do que fomos no ano passado. E melhor do que o outro ano. Amém. Porque se a gente melhorar cada ano, irmão, eu te garanto que o propósito de Deus vai ser cumprido na nossa vida. Eu te garanto que as vitórias virão. E a graça do Senhor será multiplicada sobre nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, para que a Tua unção, Pai amado, e a Tua presença possa ser, Deus amado, multiplicada, Deus amado, em nós. Pai, que a gente possa